Começar porque hoje é dia de live reumatológica e a reumato é uma especialidade que ela bomba mais ou menos no INEP. Dentro de especialidades clínicas, bombam muito mais cardiologia, pneumologia, infectologia, sem dúvida alguma. Essas bombam muito, né? São as 3 principais especialidades clínicas da prova do INEP. E as outras em pedacinhos, né? De uma forma mais heterogênea até, mas sempre tem temas de predileção. Na reumatologia, tem 2 coisas que são mais relevantes no INEP. Dois temas mais relevantes. Veja, eu vou tirar lombalgia, porque lombalgia tem uma briga, se é da reumato, se é da ortopedia, se é da medicina de família, eu vou tirar lombalgia, porque é um tópico importante no INEP. Mas tirando lombalgia, os 2 mais importantes temas são, lúpus. Mas hoje não é dia de lúpus. Hoje não é dia de lúpus. Não é. O outro é a síndrome de monoartrite aguda. Muita atenção. Monoartrite aguda é um tema importante. É sim. E não, monoartrite aguda não é uma doença. Não é. Monoartrite aguda é um indivíduo que procura auxílio médico com uma articulação com inflamação aguda. Isso é monoartrite aguda. E por que a gente tem que conversar desse jeito? Por uma razão muito simples. Muito simples e tu vais entender de sopetão o problema. Fecha os olhos um pouquinho. Fecha os olhos. Eu pedi para fechar os olhos. Pode fazer o favor? Feche. Imagine um indivíduo, 55 anos, homem, barrigudinho, sabe? Obesidade centrípeta, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tem síndrome metabólica, vai. Adora bebida alcoólica, come muita carne vermelha, usa tiazídico e procura auxílio médico com o dedão do pé inflamado, podagra. O que é isso? Se tu falaste gota, cuidado. Cuidado, essa live é em tua homenagem. Isso é monoartrite aguda. E por que a gente tem que ver dessa forma? Porque monoartrite aguda pode ser gota, ok, pode ser. Principalmente com jeitão K, pode ser. Todos os comemorativos, o caso de livro, pode ser. Mas pode ser também infecção. E se for infecção, a pessoa pode perder a junta e pode perder a vida. E a gente não pode brincar com a medicina. Ah, mas não pode. Não pode porque é tudo pelo paciente. Por conta desse aspecto, sempre que a gente estiver diante de um indivíduo com inflamação aguda de uma junta, a gente não deve ousar dar o diagnóstico baseado em vozes das nossas cabeças. Não. A resposta é, você tem monoartrite aguda e eu preciso checar se tem bicho na junta. Porque se tiver bicho na junta, você pode perder a junta, perder a vida. Entendeu? Monoartrite aguda pode ser gota, pode ser artrite infecciosa. E para tirar essa dúvida, é obrigatório que a gente enfie a agulhinha na articulação. Obrigatório. A palavra mágica no contexto da monoartrite aguda é artrocentese diagnóstica. Isso é obrigatório. Embora, recentemente, o PSU Minas, a prova do PSU Minas, que é uma prova dominadíssima pelo hard work, dominadíssima ano após ano, o PSU Minas ousou rasgar o Harrison, ousou rasgar o Cécio, ousou rasgar o Rosen, livro de emergência, ousou rasgar tudo. E que ousou dizer, e não anular a questão, que não tinha que fazer artrocentese. Não, porque aqui a gente vê o quadro clínico como um pão de queijo e dá o diagnóstico clínico. Pois é, papai, mas pode não anular a questão. Tá bom, pode não anular, fica com suas convicções, mas você precisa respeitar a medicina. E sim, a artrocentese é fundamental. Fundamental. É essencial na dinâmica. É bem verdade que existem alguns cenários que a gente conhece o paciente, conhece a natureza da doença da pessoa,
consegue sentir muito bem o cheiro da doença porque está muito acostumado com a dinâmica, inclusive, do diagnóstico diferencial. E a gente pode aceitar, dar um passo e observar o paciente acreditando mais num diagnóstico específico. Mas isso é uma decisão individualizada. Como é individualizado, tudo aquilo que a gente faz na medicina. Tudo que a gente faz na medicina. Mas as recomendações do livro são as recomendações padrão. E a prova precisa explorar a recomendação padrão. Isso é muito importante. Então, apesar desse dado isolado do processo seletivo unificado de Minas Gerais, eu estou citando isso porque isso é histórico nas provas de residência. Isso é histórico. Apesar desse detalhe, não se engane. Monoartrite aguda é igual à artrocentese diagnóstica. Precisa ver se tem bicho. Por sinal, se tiver bicho, a gente está dentro do contexto de artrite infecciosa. Tem um bicho na junta. Tem que tratar aquilo, senão vai destruir a junta. A gente pode ficar seco, pode morrer e tal. Entendeu? E aí a gente precisa entender como é que esse cenário aparece no dia a dia, por que isso acontece e tal. E é legal, né, que o mundo das artrites infecciosas é dividido em dois. Assim como o planeta Terra, né? Hemisfério sul e hemisfério norte é dividido em dois. De um lado, a artrite gonocócica, causada pelo gonococo. De outro, o resto do mundo. A artrite não gonocócica, causada por outros bichos que não gonococo. O interessante é que quando a gente vê assim, né, parece que a artrite gonocócica é toda poderosa, não é? Gonocócica. Outra, não gonocócica. Essa é poderosa? Pois é, mas não é não. Não é. Cuidado. A artrite séptica para valer. A artrite que sai destruindo tudo, arrebentando com a junta, que pode acabar com a vida do indivíduo rapidinho, é a artrite não gonocócica. Na maioria das vezes, por sinal, é causada pelo Staphylo aureus, embora possa ser pneumococo, gram negativo e tal, mas na maioria das vezes Staphylo aureus. Esses indivíduos geralmente não chegam nada bem, sabe? Nada bem. Por sinal, uma pergunta óbvia, né? Óbvia para esse cenário, que a pessoa não está nada bem, com a junta muito inflamada, com muitas manifestações clínicas, de toxemiado, febril, sabe? Muitas vezes séptico já e tal. Uma pergunta óbvia é como é que o bicho chegou na junta? Né? Não é assim, a pessoa vai na padaria, como é que você pegou isso? Eu fui na padaria ali e peguei artrite séptica, como é que tá? Não é assim. O bicho precisa de uma portinha de entrada. Então, geralmente, na história tem trauma, alguma lesão de partes moles, inoculação direta, tem alguma coisa que justifique o bicho ter dado uma voltinha pelo corpo ou foi inoculado diretamente na junta. Entendeu? Alguma coisa aconteceu. Isso muitas vezes estará presente de alguma forma na história clínica. O INEP adora artrite séptica. Adora. Muitas vezes até o cenário aparece com uma criança pequititinha que estava jogando bola, bateu aqui e acolá e tal, e começou a se queixar de dor no joelho. Está tendo febre, está tendo isso, aquilo outro, ou no quadril, que são, por sinal, as juntas mais afetadas pela artrite séptica. A artrite não gonocócica. São as mais afetadas. E aí o que a gente geralmente vai encontrar é uma junta bem inflamada em um indivíduo que geralmente não está bem. Esse é o marco, é simples desse jeito. Simples desse jeito. Viu isso, tem que pensar nessa possibilidade. Tem uma junta inflamada, o que a gente faz? Enfia a agulha na junta, colhe o líquido no laboratório. E laboratório? Diz aí, tem bicho ou não tem bicho nessa jossa? Essa é a pergunta fundamental. Claro, né, que sempre que a gente avalia o líquido sinovial, sempre que a gente avalia, existem outros parâmetros que são estudados. Tudo isso para checar o grau de inflamação que tem no líquido. Tipicamente, o líquido articular tem poucas células, né? Geralmente menos de 200 células e tal. E os líquidos inflamatórios, por exemplo, na artrite reumatoide, veja, artrite reumatoide, inflamação padrãozinha, geralmente tem 20, 30, 40, 50 mil células. Na artrite infecciosa, na artrite gonocócica, que tem muita inflamação, muitas vezes a gente vai encontrar 80, 100, 120, 150 mil células. Um predomínio absurdo de neutrófilo. Sabe? Mas o grande foco nesse contexto, que o indivíduo claramente já não está bem, que a gente já está suspeitando de infecção, que tem muita inflamação, é ver se tem um bicho. Por que tem inflamação? Eu estou vendo aqui. Sabe? A junta está quente, é demasiada, com muito derrame articular. Eu já estou vendo. Entendeu? O ponto é ver se tem o bicho. Esse é o foco. Geralmente, na artrite não gonocócica, que tem muita inflamação, o bicho salta aos olhos, salta a lâmina. É muito fácil identificar o bicho. Muito fácil. Se não identificar na pesquisa direta, vai identificar na cultura.
Entendeu? Obviamente, né, se solicita hemocultura também para o indivíduo, muitas vezes está séptico, né, para ver se aumenta a possibilidade de a gente achar o bicho, mas não tem muita dificuldade. O detalhe é que, apesar de o estáfilo ser o bicho mais frequente, a sugestão é que, no contexto da artrite séptica, se a gente puncionar, estou achando que é artrite infecciosa, estou esperando o laboratório identificar o bicho, mas estou suspeitando porque tem muita inflamação, a gente já pode iniciar um esquema antimicrobiano e a droga de escolha é ceftriaxone, empiricamente ceftriaxone. Se a gente tiver já a evidência de que seja estáfilo, aí o tratamento de escolha é com oxacilina, já pode direcionar o tratamento. Entendeu? Agora tem um detalhe valioso. Um detalhe muito valioso. Articulação não é pulmão. Articulação não é trato urinário, que antibiótico chega fácil, se deposita fácil. Não. Articulação é um cenário tenebroso, sabe? Assim como é difícil um bicho chegar lá, é difícil um antibiótico também chegar. Por conta disso, o tratamento da artrite séptica habitualmente envolve chamar o cirurgião e limpar tudo. Entendeu? Tem que limpar tudo, tem que limpar a junta. Então a drenagem, manipular a articulação é fundamental no contexto da artrite séptica. Fundamental. Esse é um mundo. É metade de um mundo. A artrite séptica, a maioria das vezes estáfilo, mas podem ser outros bichos. Altamente destrutiva. Grupo da artrite não gonocócica. Mas do outro lado, a artrite gonocócica, que por sinal o INEP não costuma se debruçar, e eu não sei porquê, é muito entusiasmante. Ela é diferentona. A artrite gonocócica tem algo peculiar. Na verdade, tem algumas coisas peculiares na sua história natural. A primeira delas é que, assim como é estranho a pessoa ter estáfilo na junta, como é que a pessoa pegou o gonococo? Ela foi no supermercado e pegou o gonococo? Não, eu espero que não, né? Não. Veja, a artrite gonocócica é um cenário que o indivíduo tem o gonococo na junta porque entrou no corpo da pessoa por via sexual. Muita atenção. Isso é muito importante. Muito importante. A artrite gonocócica é doença de pessoas sexualmente ativas e os examinadores sabem disso. Sabem tanto disso que quando vão montar uma questão de artrite gonocócica, colocam um cenário de uma pessoa que tem faixa etária que possivelmente tem atividade sexual. Entendeu? Então não vai colocar uma criança de 6 anos. Não vai. A não ser que, Deus o livre, né, que tenha violência e tal. Não vai colocar. Entendeu? Assim como não vai colocar uma pessoa de 90 anos de idade. Veja, isso não exclui a atividade sexual, tá? Mas tu estás entendendo. Quando o examinador quer chamar a atenção para a artrite gonocócica, ele coloca um indivíduo que tem a possibilidade maior de ter tido contato com o gonococo. Entendeu? Então coloca uma pessoa de 20, 30, 40 anos. Essa é a dinâmica, geralmente, de uma questão de artrite gonocócica. Ela já começa diferente por aí. Por aí. Mas não é só isso, não. Não é? Porque quando a gente começa a estudar a artrite gonocócica, parece que vai ser simples, mas assim, tá, a pessoa adquiriu gonococo por via sexual, ok. É só perguntar para a pessoa se ela teve descarga uretral, se teve fluxo genital anormal. Não é só perguntar, caramba. Diagnóstico clínico facílimo. Pois é. Pois é. A maioria das pessoas não tem esse relato na história. Não tem. Ou não teve mesmo, ou nem percebeu. Entendeu? Nem percebeu. A pessoa não precisa ter tido manifestação clínica de doença genital. Não. O gonococo penetra por lá e vai dar uma voltinha pelo corpo. E aí pode parar numa junta e promover artrite infecciosa naquela junta específica. Só que não para por aí. É que nessa caminhada do gonococo pode acontecer de antes de uma junta ser afetada especificamente, o indivíduo desenvolver um quadro clínico muito peculiar. O indivíduo pode ter um quadro com poliartralgia migratória, vai passando de junta por junta, tendocinovite, inflama tendões e tal, e lesões cutâneas. Geralmente algumas pápulas ou vesículas que podem ter conteúdo hemorrágico ou até purulento no tronco e nas extremidades.
Essa síndrome mucocutânea com poliartralgia migratória é típica, é clássica da artrite gonocócica. Ela não é obrigatória, hein? Não é obrigatória. Mas quando presente, indivíduo jovem que está com uma junta inflamada, papai, artrite gonocócica, essa é a principal hipótese. O que a gente faz? Punciona a junta, manda o líquido para o laboratório. Vê o aspecto inflamatório, por sinal tem geralmente menos inflamação que na artrite não gonocócica, menos inflamação, mas tem inflamação, 60, 70 mil células, sabe? E a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de isolar o gonococo. Não é tão fácil isolar como é fácil isolar o estáfilo, por exemplo. Nem sempre a gente recupera, sabe? Por conta disso até, mesmo que a pessoa não tenha queixas genitais, muitas vezes se faz suave e tal, para ver se acha o bicho por lá, para aumentar mais ainda o rendimento diagnóstico. Mas mesmo que não ache, e muitas vezes não se ache, não tem problema. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque sabe qual é o tratamento sugerido ideal para o gonococo? Ceftriaxone, que é o mesmo que a gente usa empiricamente para artrite não gonocócica. Então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Se funcionou, tem muita inflamação, vai, mais de 70 mil células e tal, a pessoa não está bem, deixa o laboratório confirmar, mas já começa a ceftriaxone, papai. Se identificou estáfilo, beleza. É estáfilo sensível à oxacilina? Troca por oxacilina. Ok. Se não, deixa o ceftriaxone. 7 a 14 dias, dependendo da evolução clínica. Entendeu? Desse jeitinho. Por sinal, a artrite gonocócica, como tem menos inflamação, nem sempre precisa manipular. Nem sempre precisa. Boa parte das vezes precisa manipular a junta, mas não é obrigatório. Depende muito de cenário a cenário. O ponto é que é importantíssimo a gente checar se o indivíduo tem artrite infecciosa. O INEP gosta muito da não gonocócica. E aí fica a dica. É bom ficar de olho na possibilidade de surgir uma questão de artrite gonocócica, porque é muito atrativo para qualquer examinador. Muito atrativo. Agora, às vezes, a gente funciona a articulação de um indivíduo com monoartrite aguda e aí não tem essa quantidade toda de inflamação, não tem bicho. Ou um bicho ser vivo, mas pode ter um outro bicho. A gente na junta, no líquido da junta, vai pesquisar também o bicho da gota. Sim, gota tem um bicho. É um bicho que não tem vida, tudo bem, mas tem o bicho da gota. Deixa, eu quero falar assim do bicho da gota. Quem é o bicho da gota? Os cristais de monourato de sódio na junta, que é a forma de depósito tecidual do ácido úrico. Gota tem tudo a ver com ácido úrico. Veja, essa live aqui é uma live de revisão. É uma live de revisão. E a gente sabe que gota tem tudo a ver com ácido úrico. Tudo a ver. Em algum momento da vida, a pessoa já teve problemas com ácido úrico. Vai se depositando, né, nos tecidos, na forma de monourato, até que um dia, por alguma razão, a coisa se desequilibra e pimba. O indivíduo pode desenvolver inflamação articular, inflamação que incomoda pra caramba. Esse é o bicho da gota, o cristal de monourato. E a gente pode achar isso no líquido. Então, quando a gente investiga a monoartrite aguda, a busca é pelo bicho. O ser vivo, no caso da artrite infecciosa, e um ser não vivo, no caso da gota. É bem verdade que a historinha da gota, né, ela tem o seu aspecto clássico de livro. O paciente típico foi esse que a gente começou aqui na discussão. Um homem, 4ª, 5ª década de vida, muitas vezes com síndrome metabólica, adora a bebida alcoólica, come muita carne vermelha, tudo isso contribui, né, para a elevação de ácido úrico. Usa tiazídico, diurético. Diurético pode aumentar nível sérico de ácido úrico, tanto tiazídicos quanto diurético de alça. Pode aumentar. Esse é o cenário clássico. E na maioria das vezes o indivíduo se apresenta como manifestação inicial da doença com podagra, o dedão do pé, né? Artrite no dedão do pé. Embora outras juntas possam ser afetadas, mas o cenário clássico é esse. E aí, tipicamente, né, a gota costuma evoluir com uma dinâmica de exacerbações e remissões. O indivíduo tem uma crise, dura ali uns 3, 4, 5 dias, aquilo se resolve, mas lá na frente vai ter de novo. E depois de novo. E depois de novo. E a proporção que o tempo vai passando, o período entre as crises vai diminuindo, né? Se a pessoa não submeter a tratamento e tal. Vai ficando com mais crises repetidas. Até que podem surgir deformidades importantes. Pode formar, por exemplo, os tofos gotosos, né? Que são acúmulos de materiais proteináceos em volta das juntas. Às vezes pode ter drenagem daquele material, né? Enfim. Então essa é a dinâmica da gota. Esse é o jeitão clássico. Mas na hora que o indivíduo chega, ele é monoartrite aguda. E a gente tem que enfiar a agulhinha na junta e mandar para o laboratório. Ai, Fabrício, peraí.
Peraí, porque a gente precisa respeitar a fisiopatologia. O ácido úrico não é cardinal na fisiopatologia da gota? Sim, é. É sim. É cardinal. Em algum momento da vida da pessoa, ela já se desentendeu com o ácido úrico. Fato. Tá. Mas por que diabos vai enfiar uma agulha na junta da pessoa? Isso dói. Incomoda um pouquinho, mas tem que enfiar. Porque o ácido úrico não ajuda na definição diagnóstica. Muita atenção. Muita atenção. Os níveis séricos de ácido úrico não podem ser utilizados na crise aguda de gota para definir diagnóstico. Não podem, de jeito nenhum. E sabe por quê? Porque toda pessoa que nasceu no planeta Terra, se tiver uma crise aguda de gota, tem os níveis de ácido úrico modificados imediatamente. É uma lei que existe. O nível pode mudar até 2 pontos, sabe? Até 2 gramas por decilitro, pode mudar até isso. É muita coisa, entendeu? Então o indivíduo tinha, 9, pode passar até 7, vai falar, não, o ácido úrico tá até perto do normal, né? Isso aqui não deve ser gota. Não. Porque os níveis podem mudar na crise aguda. Entendeu? Ninguém sabe muito bem por que isso acontece, mas é fato, o nível muda. Então, nível de ácido úrico não serve para o diagnóstico de gota, além do mais, né? Porque a pessoa pode ter nível de ácido úrico elevado e ter infecção. O ácido úrico não mata bicho, entendeu? Então, ácido úrico não se presta para isso, embora ele seja um elemento cardinal na fisiopatologia da gota. Cardinal. Para definir o diagnóstico, a gente precisa achar o bicho da gota, um bicho que não tem vida. Os cristais de monourato na junta. E cristal não dá para ver a olho nu, né? Não dá, é cristal, caramba. Para ver o cristal, a gente tem que incidir a luz polarizada. Os cristais da gota são cristais com birrefringência negativa à luz polarizada. E encontrou isso numa lâmina, deve ser gota. Tem cristal de monourato. Agora, desde que não tenha bicho. Entendeu? Não, pensa com... Peraí. Vamos combinar uma coisa aqui, Peraí. Qualquer pessoa pode ter cristal de monourato na junta. Concorda? Qualquer pessoa. Então, se a pessoa tiver artrite infecciosa e tiver cristal de monourato, tem as 2 doenças, papai, eu não quero saber se tem gota também, mas eu vou tratar a artrite infecciosa, porque essa vai matar a pessoa. Entendeu? Esse é um ponto importante e foi questão da prova da USP no ano passado. O indivíduo tinha bicho na corrente sanguínea. Sabe? Bicho na corrente sanguínea. E aí tinha cristal de monourato na junta, ia fazendo uma festa, descendo no bloco de carnaval e tal. Dane-se, papai. Sabe? Dane-se. Tem que considerar que é artrite infecciosa. É juntando as peças, raciocínio clínico. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora, não tem bicho. A inflamação não é tão exuberante assim. O quadro clínico é sugestivo de gota. E achou os cristais com birrefringência negativa, gota até prova em contrário. O perfil do INEP não é de problematizar tanto assim, mas o perfil do INEP é de colocar algum elemento para a gente ficar com a pulguinha atrás da orelha. Entendeu? Algum elemento. Sabe? Por exemplo, tava subfebril e tal, deve ser infecção. Peraí, papai, o que tem no líquido? Entendeu? Qual é o grau de inflamação que tem no líquido? Não achou bicho, tá? Mas tem cristal, ok, então deve ser gota mesmo, sabe? Então o INEP gosta de colocar um senão, mas não gosta também de ir pra briga com a USP e botou vários elementos, mas tinha um bicho nas correntes sanguíneas da pessoa. Se tem um bicho na corrente sanguínea, veja, tem um bicho na corrente sanguínea, a pessoa tá cheia de nódulo no pulmão. O que é o nódulo do pulmão? É bicho no pulmão, entendeu? Tem um bicho na corrente sanguínea, a pessoa está cheia de nódulo no cérebro. O que é o nódulo no cérebro? É o bicho que está na corrente sanguínea. Entendeu? A conexão dos elementos na clínica é fundamental. A pessoa não tem necessariamente 3 doenças acontecendo ao mesmo tempo. Isso é muito importante e a gente precisa ter atenção nesse aspecto da artrocentrese. Porque, de fato, encontrar um elemento ou outro é muito robusto e a maioria das provas, a maioria das bancas e até o INEP se contenta com isso. Mas a gente tem que ter o mínimo de raciocínio diante do cenário que está apresentado e juntar todas as peças. As questões do INEP, os casos clínicos do INEP, alguns deles, muitos são bem unidirecionais. É muito claro assim, o que o examinador está apresentando. Mas alguns deles, claramente, existem elementos para nos atrapalhar, para ver se a gente vai desviar o foco. E aí a gente tem que funcionar como se funciona resolvendo um problema de matemática. Separa todos os dados da questão, todos os dados, junta. 50 anos, mais homem,
mais dor articular, mais isso. Bota todos os dados, entendeu? Para chegar à conclusão do que é mais provável diante do cenário. E depois de chegar à conclusão do que é mais provável, olha de novo para todos os dados assim, mas esse dado aqui, caramba, não deve ser não. Eu dei um exemplo dia desses de uma questão de arboviroses, de dengue, sendo febril aguda e tal, tudo indicava que era dengue, mas a pessoa estava grave, mas o hematócrito estava normal. Eu falei assim, o hematócrito normal não é dengue. Quem foi que disse? Por que não? Por que não? Porque senão era grávida, né? Mais uma razão para o hematócrito estar baixo, né? Enfim, por que não é? Entendeu? Então tem que botar uma equação e ver se aquilo ali realmente muda o raciocínio. Porque tem alguns elementos que o examinador pode apresentar que é como multiplicar o número por zero, vai dar zero. Sabe? O cara falou uma coisa assim, aqui não é não. Aqui não é não. Quer ver um exemplo? Que não é impossível. Impossível. Uma pessoa com anti-HBs ter hepatite B. Não pode, entendeu? Se o cara botar lá que tem um anti-HBs, tá aqui, não pode ter hepatite B, a não ser que seja erro do laboratório. Entendeu? E se não tiver na alternativa erro do laboratório, não pode ser. Então esse é um ponto. Outra, uma pessoa com pneumocistose, HIV é outro tema importante, hein? Pessoa com pneumocistose, tomografia normal? Não pode. É proibido. Não pode. Ai, mas eu já vi um caso. Mentira. Tu estás mentindo. Tu não vais pro céu. Tu vais errar uma questão de que tu vais errar? Tu vais errar uma questão de anemia ferropriva. Pronto, que eu falei mais cedo. Anemia ferropriva, tu vais errar, porque tá mentindo. Entendeu? Não pode. Então, tem que ter atenção a esses dados, mas na maioria das vezes, o INEP gosta de trazer elementos para perturbar um pouquinho. Mas na hora que a gente junta tudo, lê com calma e junta todas as informações, a gente consegue encontrar o caminho. Isso é muito importante na dinâmica da gota das artropatias por cristais. Encontrou cristal com birreferência negativa, luz polarizada, tem que pensar em gota desde que a gente não tenha evidência clara, nenhum estigma para pensar em artrite infecciosa. Por sinal, o cristal tem que ser com birreferência negativa, luz polarizada. Porque se for com birreferência positiva, é outro cristal. Por exemplo, cristal de pirofosfato de cálcio. Os cristais de pirofosfato de cálcio fazem parte de outra doença, chamada condrocalcinose, ou pseudogota. É uma doença que ela não parece tanto com gota no dia a dia, ela aparece mais com osteoartrite, com artrose. Muitas vezes aparece um pouco mais em mulheres, até do que a gente vê mulheres na gota, idade um pouco mais avançada, tá? E chama atenção até que no exame de imagem a gente pode encontrar um depósito linear de cálcio no espaço interarticular. Né? Fica uma linhazinha assim, no meio do espaço interarticular. Esse cenário a gente encontra lá cristais com birreferência positiva à luz polarizada. Mas se for negativa, tem que pensar em gota. E pensou em gota, tem que tratar. E como é que trata a gota? Atenção. Muita atenção. Tratamento da crise aguda de gota não tem como objetivo mexer nos níveis séricos de ácido úrico. Esqueça ácido úrico. Esqueça, abstraia. Ácido úrico não ouvi nem falar. Esqueça. O grande foco no tratamento da crise aguda de gota é aliviar a inflamação. E para fazer isso, a gente tem 3 opções. Anti-inflamatório não esteroidal, corticoide, pode ser feito interarticular, e colchicina. Essas são as opções que a gente tem à disposição e geralmente se escolhe baseado no perfil do paciente, sabe? É no perfil clínico do paciente. Aí que a gente fala só, teve úlcera perfurada recentemente, vai considerar corticoide tópico, por exemplo, ou colchicina, entendeu? Não depende muito do perfil do indivíduo. Mas essas são as opções para aliviar a inflamação. Esse é o grande foco do tratamento da crise aguda de gota. E por que isso? Porque historicamente se preocupou-se sempre com a possibilidade de que mexer no nível de ácido úrico na fase aguda da crise de gota possa piorar a inflamação, desestabiliza o processo inflamatório, sabe? Quando eu falo mexer, é usar um remédio para baixar, como o halopurinol, mas também tirar um remédio se o indivíduo já estiver usando. Se a pessoa já usa halopurinol, doutor, eu uso halopurinol desde que eu nasci. Meu Deus, mas por quê? Porque eu gosto do gostinho dele. É gostoso. Sei lá por que a pessoa... Enfim, nesse exemplo que eu sei lá porque a pessoa está usando desde que nasceu, mas dane-se. Eu tomo. Agora não vai tirar não, continue tomando. Entendeu? É não dar
um agente hipouricemiante e não tirar se a pessoa já estiver usando. Deixa quieto. A gente volta a falar disso daqui a 2 semanas. Primeiro vamos tratar a inflamação. Esse é o foco. Embora, atenção, alguns anos atrás, o Colégio Norte-Americano de Reumatologia falou assim, pessoal, olha, peraí, vocês são muito estressados com esse negócio de não mexer no ácido úrico na crise aguda de gota. Peraí, relaxa. Dependendo do cenário, tudo bem mexer, ninguém vai ser preso. Dependendo do cenário, o indivíduo tem baixa adesão ao tratamento, está tendo crise sem parar, a gente prefere iniciar o remédio no hospital para ele entender a importância. Até pode, ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai morrer. Mas a regra clássica é não dar. Isso é muito importante. Não brigue com a questão da prova, não brigue, não brigue. A regrinha padrão é não mexer no nível de ácido úrico, entendeu? Na prática, em situações específicas, a gente pode até considerar mexer, mas a regra padrão é não mexer. O que a gente pode fazer já, se quiser, porque não mexe tão rápido no ácido úrico, mas vai ser importante para a sequência da vida da pessoa, é mudar estilo de vida. Isso ninguém quer, né? Remédio todo mundo quer. Mudar estilo de vida ninguém quer. Pois é, isso é importante. Cortar a bebida alcoólica. Reduzir a ingesta de carne vermelha. Se a pessoa estiver usando tiazídico ou diurético de alça, trocar o fármaco. Está usando tiazídico para controle de pressão? Dá um BRA, por exemplo. O sinal BRA pode até ter um efeito uricosúrico, sabe? Pode até ter um discreto efeito uricosúrico, então é uma boa. Enfim, então a gente faz ajustes na vida da pessoa. Atividade física e tal, sabe? Ah, Fabrício, mas não vai mexer nível... Não, papai, isso demora para influenciar nível de ácido úrico, então não tem problema começar desde já. Isso é importante. Por sinal, cuidado com um cenário que não tem nada a ver com monoartrite aguda, mas tem a ver com ácido úrico. Cuidado com as pessoas com elevação assintomática do ácido úrico. Ah, dosei meu ácido úrico, tá 10. Meu Deus, está muito alto, eu vou morrer? Imagina, eu sou um pré-gota agora, porque agora, né, todo mundo é pré alguma coisa. Depois da Sociedade Brasileira de Cardiologia, todo mundo é pré. Né? Fumou um cigarro, pré-DPOC. Ó, pré-DPOC aqui, ó. Pré-DPOC esse aqui. É, pré-câncer de pulmão. Pré-câncer de pulmão. Enfim. Cara, eu sou um pré-gota. Será que não é melhor eu tratar? Não, papai. A gente não tem nenhuma evidência na literatura que mostre que seja interessante tratar a hiperuricemia sintomática. Tratar farmacologicamente. Não existe essa indicação. O que tem indicação é de ajustar estilo de vida. Isso tem. Praticar atividade física, perda de peso, reduzir a ingesta de carne vermelha, cortar o álcool. Isso tem indicação. Isso é hiperuricemia sintomática. Mas a nossa conversa central aqui era monoartrite aguda, que pode ser gota, mas pode ser infecção. Se for infecção, a pessoa perde a vida, perde a junta. Por isso, a palavrinha mágica é artrocentese diagnóstica. Com isso, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria de sempre.